Boa noite, amado. Eu quero estar te convidando para estar entregando esse momento agora de louvor, aonde você estiver. Que você possa dar o seu melhor, se levante de onde você está e adore ao Senhor. Entregue o seu melhor em nome de Jesus. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto estás, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, irmãos. Bem-vindos ao nosso grande culto de Páscoa. Nós aqui na igreja, você aí na sua casa, estamos felizes por celebrar a vida. Páscoa significa que a vida venceu a morte. A comunhão venceu a solidão e a separação. A Páscoa, a palavra Páscoa do hebraico é pechá, que quer dizer passagem do tempo de escravidão que Israel teve para a liberdade. O pedido de Moisés para o faraó é: deixa que o meu povo vá para me servir, para prestar culto
a Ele. Nós estamos no culto de Páscoa para prestar culto ao Cordeiro de Deus que venceu e tirou todo o pecado do mundo. Páscoa é a nossa festa de vitória. Você hoje na sua casa já celebrou ou enviou votos e nós queremos meditar na palavra de Deus o que é a Páscoa. E vamos ver que a Páscoa faz parte da mensagem central da cruz. Nós vimos que a cruz, a paixão de Jesus pela remissão de pecados, mas a Páscoa é a consolidação da obra da cruz. O túmulo, no primeiro dia da semana, do domingo, foi encontrado vazio. E ali se dá a primeira pregação. Eu quero te convidar a ler comigo lá Mateus 28, 5, a primeira pregação do Evangelho, quando as mulheres vão até onde está o Senhor, o túmulo onde Jesus foi sepultado, não o encontram. Então o anjo diz, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus o crucificado. E verso 6 diz, ele não está aqui, ressuscitou como ele tinha dito para vocês. Depois o próprio Senhor fala com elas. Eis que Jesus veio ao encontro das mulheres, porque elas foram ao sepulcro no domingo de manhã, levar ali as ervas aromáticas para fazer embalsamar o corpo do Senhor Jesus. E a expectativa delas deu errado, porque o corpo não estava lá. Viram apenas os lençóis que tinham sido postos sobre o Senhor Jesus. Aparece um anjo que lembra elas que o Senhor tinha dito que ele ressuscitaria. E logo em seguida aparece o próprio Senhor, aquelas mulheres que tinham ido ali para embalsamar o corpo de Jesus. E o que Jesus diz lá no versículo 10, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia. Jesus veio ao encontro delas e disse: salve, e elas se dobraram, se ajoelharam aos pés de Jesus e o adoraram. Elas reconheceram a Cristo e adoraram. A primeira aparição de Jesus foi para aquelas mulheres que foram servi-lo. Você também vai ter muitas vitórias. O Senhor Jesus só vai se revelar para aqueles que o buscam. As mulheres foram as primeiras. Elas voltam depois para onde estavam reunidos os discípulos e contam. Os discípulos ficam em dúvida se acreditam e não. Pedro e João saem numa corrida para ver quem chegaria primeiro. João chegou primeiro, mas não entra no túmulo. Aí o apóstolo Pedro chega logo em seguida e entra no túmulo. E percebe que só estão os lençóis. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus está posto do lado. A primeira pregação do Novo Testamento foi sobre a ressurreição, foi sobre a Páscoa. É o testemunho de que Cristo venceu. Venceu completamente. E a mensagem de Jesus é: não tenham medo. Vão dizer aos irmãos que se dirijam a Galileia, lá no mar da Galileia, onde Jesus vai se encontrar com os seus discípulos. Mas a primeira mensagem da Páscoa é: não tenham medo. O Senhor Jesus, ele venceu. E elas estavam do medo, passam para a adoração. Nesses dias de medo, de pandemia, eu tenho visto que o medo é o vírus pior dos nossos dias, nem é do Covid, mas é do medo. As pessoas estão com medo de sair na rua, medo de se encontrarem com pessoas, medo de pegarem até nas compras. E Jesus disse para elas: não tenham medo. E elas se dobram, reconhecem Jesus e o adoram. A Páscoa é para a adoração do Cordeiro que venceu. A Páscoa é a celebração dos que venceram, dos que foram até o fim. A Páscoa é para uma palavra rema de Deus, revelada de Deus, que diz: não tenham medo, sou eu. Se a ressurreição não tivesse acontecido, muitas coisas nós teríamos perdido. Mas por causa da ressurreição nós temos a vitória completa. O último inimigo a ser destruído, diz em 1 Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído foi a morte. Até a ressurreição, reis, sábios, escolas filosóficas, tudo terminava com a morte. Ficavam apenas os escritos, as lembranças de um movimento, ou de uma pessoa, ou de uma grande autoridade.
ou até profetas de várias religiões têm os seus túmulos e as pessoas visitam. Até ali, até o domingo de Páscoa, a última palavra era da morte. A partir do domingo de Páscoa, a morte foi destruída. Ela não pode mais nos separar de Deus. Os cristãos são aqueles que não têm medo. Não têm medo de viver e também não têm medo de morrer, porque para Deus todos vivem. Nós em Cristo Jesus alcançamos a grande vitória. A vida venceu. Não existe mais, nem em Romanos 8 diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos chamados de vencedores, porque o vencedor mora em nós. A grande ressurreição. Jesus foi o único que venceu e Ele mantém essa obra de vitória sobre todas as nossas vidas. No Salmo 30, versículo 5 diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Os discípulos choraram o tempo de morte de Jesus, o projeto que eles tinham de Jesus, o Salvador, o libertador de Israel, do Império Romano, todos os planos que eles tinham frustraram e durou o choro de Pedro por ter negado a Jesus, o choro de Judas por ter traído Jesus por 30 moedas de prata, o choro das mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus e viram o espancamento. Elas estavam em pé durante a hora das 3 horas da tarde, quando Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Ou seja, aquele choro durou mais de uma noite. Durou de sexta para sábado e de sábado para domingo, quando elas foram as primeiras a chegar no túmulo. O choro, talvez você tenha muitos motivos de choro. O choro dos discípulos, o choro nosso. Talvez você tenha chorado porque não está trabalhando, está vendo que as coisas estão se perdendo, está com medo do que vai vir pela frente, do que ainda pode nos acontecer, mesmo que a Bíblia descreve que nós passaríamos por muitos tempos difíceis. Terremotos, calamidades, fomes, genocídios, guerras, rumores de guerra, são coisas que a Bíblia sempre nos avisou. E nós precisamos estar preparados. O choro pode durar uma noite ou várias noites, mas a alegria sempre vai vir. E foi de manhã, foi pela manhã, quando as mulheres chegaram no túmulo, ouviram a voz do anjo, e depois o próprio Senhor disse para elas: não temas, eu te ajudo, eu estou com vocês. Avisem os outros irmãos que eu vou encontrá-los junto ao mar da Galileia. A Páscoa é mensagem de vitória. A Páscoa é a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, de que nada pode acontecer com você. Nenhum fio de cabelo pode cair sem o consentimento do Pai. Você é filho de Deus. Páscoa é a certeza de que nós temos alguém que governa e que nada pode nos separar de Deus. E que nada pode acontecer conosco, pode chegar na nossa vida sem a permissão de Deus. Isto é a Páscoa. Deus tem todas as coisas no seu governo. A nossa vida espiritual estaria comprometida se não houvesse ressurreição. Agora, isso foi uma introdução. Eu queria que você abrisse a Bíblia na sua casa, em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler do 1 até o verso 19. 1 Coríntios 15, 1 a 19. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, quando as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo.
Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Aleluia. Até aqui. Depois nós vamos ler mais. Quero que você entenda que nós estamos ministrando sobre o valor da ressurreição. E a ressurreição é para aqueles que creem. Se não tivesse acontecido a ressurreição, a primeira coisa que diz ali é que a nossa fé estaria vazia, não tem sentido. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todas as pessoas. Em Romanos 10:17 diz: a fé vem pela pregação, pela palavra de Cristo. Nós não vamos ser convencidos por cálculos matemáticos ou por escavações arqueológicas, não. A fé vem pelo ouvir a palavra, e não é uma palavra qualquer, é a palavra de Cristo. A nossa pregação não consiste em sabedoria humana, mas na palavra de Cristo. Cristo ressuscitou e Ele é a base da nossa fé. Se Ele não ressuscitou, irmãos, não existe motivo nenhum para você crer. Não existe motivo nenhum para nós anunciarmos esperança. Agora, Ele venceu e nós anunciamos porque Ele venceu, nós também vamos vencer. A primeira coisa é: a nossa fé estaria vazia se Cristo não ressuscitar. Hoje, a nossa fé é amarrada à ressurreição. Nós contamos os dias para a ressurreição. E a ressurreição tem o seu momento de fundação, é no domingo de Páscoa. A segunda coisa que abalaria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado é: sem a ressurreição nós ainda estaríamos pelo domínio do pecado. Versículo 17 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e ainda permanecem nos seus pecados. Nós falamos que a cruz era para a remissão de pecados de todo aquele que crê. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança de libertação. Os pecados ainda continuam pesando contra nós. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor é a vida eterna. O Senhor trouxe vida, mas não uma vida qualquer, vida eterna, totalmente vida completa em Deus. O salário do pecado é a morte. Morte significa a separação eterna de Deus. E a Páscoa diz que nós ressuscitamos para ter vida e vida com Deus. Os pecados foram cancelados, o escrito da dívida foi rasgado. E a nossa justificação não é por obras. Se não há ressurreição, então a salvação teria que ser por obras e por obras da lei. Mas a Bíblia diz que ninguém conseguiu alcançar salvação cumprindo os mandamentos. A lei não foi... Ninguém conseguiu cumpri-la, a não ser o Senhor Jesus. Ele cumpriu toda a lei. Então nós somos livres para servir a Deus por causa da ressurreição. Nós não temos aqui cidade permanente, não temos nada permanente, nem corpo permanente, não temos nada. Você diga, não temos nada permanente. E as coisas que a gente acha que são permanentes, nem podemos levá-las conosco. Elas não podem nos acompanhar. Nós somos livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Cristo nos libertou. A ressurreição diz: vocês podem começar uma vida nova, não mais sob o domínio do pecado, mas agora uma vida nova. Isto é conversão. Não existe maior alegria. João disse aos seus discípulos: eu não tenho maior alegria de saber que os meus filhos andam na verdade. A Páscoa quer dizer: todos nós podemos ter vida nova. A pessoa que teve uma vida pregressa horrível, manchada pelo pecado, por maldições,
ela quando tem um encontro com o Senhor Jesus, ela pode nascer de novo. É uma ressurreição. Ela pode abandonar a velha vida e ser chamado por Deus para viver em novidade de vida. Isto é Páscoa. É passagem da morte para a vida. Todas as pessoas, talvez você que está nos escutando. Eu errei demais, pastor. Todas as pessoas podem celebrar uma nova vida. Você pode. Pastor, mas não deixe o diabo mentir para você. A Páscoa é a possibilidade de começar uma vida nova com Deus. Pastor, mas não tente se justificar, nem tente dizer que é impossível. O amor de Deus alcança todas as pessoas. Nós estamos livres para servir a Deus. A terceira coisa que não seria possível é que sem a ressurreição, os que morrem em Cristo pereceram. Se nós não crêssemos na ressurreição, nós teríamos que dizer que todos os que morreram estão terminados e acabados e não tem esperança nenhuma para eles, o que não é verdade. 1 Coríntios 15, 18 diz assim: ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Os crentes que haviam perdido a esperança naqueles dias, Paulo usa uma expressão, os nossos irmãos que dormiram. Aqui dormiram tem um sentido de aquele que vai ser despertado. É uma linguagem que o apóstolo Paulo usa quando uma pessoa morria. Ele diz assim: está descansando em Deus, está nos braços do Pai. E quem vai ser despertado para o momento das bodas do Cordeiro? Se não houvesse ressurreição, nós não teríamos esperança e iríamos, como na lápide de muitos túmulos está escrito: aqui descansa em paz fulano. Não, ali apenas os nossos restos mortais, o corpo que foi feito da terra volta para a terra. É o que diz a Bíblia e o Espírito. Em Eclesiastes 12, 7 diz: o pó volte para a terra de onde veio e o Espírito volte para Deus. Isso é morte. É morte quando o Espírito é separado do corpo. Isto é morte. Morte, nós estamos dizendo assim, fisicamente. Uma pessoa morta é quando ela não nasceu de novo. Ela tem o corpo, ela tem a alma, tem o espírito, mas o seu espírito ainda não se encontrou com o Espírito de Deus. O Espírito Santo ainda não iluminou essa pessoa e ela não se arrependeu dos seus pecados. Então, a Bíblia diz que a morte, quando nós reconhecemos ali fisicamente, acompanhamos uma pessoa num velório, o que aconteceu? O espírito foi separado do corpo. Aí sim, isto é o que a Bíblia determina, chama como de morte. Volta para Deus ou não? Depois da morte, só tem dois destinos. Ou vai para o descanso com Deus, ou vai para o Sheol, que é o lugar de tormento que a Bíblia descreve. Lá estarão aqueles que negaram a Cristo, lá estarão aqueles que não quiseram consertar a sua vida, governados pelo ódio, pelo orgulho, pela incredulidade. A Bíblia diz sobre nós, a nossa geração: mais bem-aventurados os que não viram e creram. Você sabia que nós somos mais bem-aventurados do que Pedro, do que João? Porque eles estavam perto do Senhor, eu e você não. A Bíblia diz: mais bem-aventurados são os que não viram e creram. A Bíblia nos chama de felizes, porque nós assumimos pela fé, nós assumimos por causa do testemunho da palavra de Deus, nós cremos no que diz a palavra de Deus, e isso nos é imputado para a justiça. Olha o que a Bíblia diz mais, verso 50, 15 e 50. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, carne e sangue não entram no reino de Deus. Não entram. Então, você pode gostar tanto de si, das suas coisas, mas isso tudo vai ficar. Talvez você é muito vaidoso, muito vaidosa com a sua aparência física, mas isso vai ficar. Isso não entra no reino dos céus. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem vai entrar no reino de Deus? O nosso espírito. Isso é Páscoa, isso é ressurreição. O corpo, entenda bem, nós fomos formados da terra. O que significa ser formado da terra? Que é frágil.
você e eu somos frágeis. Nós somos tão frágeis que estamos com medo de um ser microscópico que a gente não vê, mas a gente está com medo que ele entre e nos mate. Isso é a natureza humana. A natureza humana é fraca. Um ser microscópico acaba com tudo. Você pode ser a Miss Universo, o homem ou Miss Mundo. Um ser microscópico acaba com isso em poucas horas. Então isso só está mostrando a nossa fragilidade. O corpo volta para a terra. E o espírito volta para Deus, ou não vai voltar para Deus. Nós temos uma vida só para viver. Em Hebreus 9:27 diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo de Deus. Não deixe que você seja colocado em dúvida por qualquer situação. A Bíblia diz no verso 52 de 1 Coríntios 15 assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e serão transformados. Gente, isso é uma linguagem tão linda da Bíblia. Nós vamos ser transformados, seremos todos. Porque o que é corruptível não pode entrar no céu. Então nós vamos ganhar um corpo novo. Quando estivermos voltando já para a casa do Pai, nós vamos ter, assim como a gente tem um corpo natural, nós vamos ter um corpo espiritual. Assim como a gente tem um nome aqui, nós vamos ter outro nome que Deus vai nos dar. Transformados seremos todos. E isto é o milagre da ressurreição. Então tudo que você mais luta na vida, tudo que é material, tudo isso, você não vai levar junto. Não vai fazer diferença nenhuma. Nada vai fazer diferença. Mas todos nós vamos ser transformados. As realidades espirituais dizem: se há corpo natural, existe corpo espiritual. A Páscoa é para a gente ter a consciência: o meu corpo, a minha condição física é frágil. Mas a minha natureza espiritual vai crescendo em intimidade cada vez maior. Em quarto lugar, a ressurreição muda o nosso modo de viver. Nós vimos em 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida. Tem muitos que pensam que a vida é só aqui e agora. Quero comer tudo que posso comer, quero beber tudo que posso beber, vou fazer o que eu quiser da minha vida e não estou nem aí para o que vier depois. Bem, a nós cabe avisar o que vem depois, mas você continua tendo o direito de fazer o que você quiser da sua vida. Mas tudo que nós fizermos da nossa vida terá consequências. Muitas pessoas hoje estão doentes porque fumaram muito durante um passado da sua vida. Bem, a conta sempre vai vir. Ah, pastor, eu não quero nem falar sobre isso. A conta vem. Aquele que usa o seu cartão de crédito à vontade, a fatura vem. Você pode até ficar bravo com o carteiro. Não é culpa dele. Foi você que usou e gastou e comprou e deu presente e tudo mais. Nós temos uma vida só para viver. A maneira como nós vivermos, ela vai ter as consequências. Isso é para todos. Isso é para os que creem e para os que não creem. Isso é para o pobre, para o rico, para o homem, para a mulher. A morte iguala a todo mundo. Pode ser 2 caixões. Eu já tive em lugares assim que me chamavam muita atenção. Eu tive numa capela mortuária para escolher um caixão. Aí o dono da funerária disse: pastor, o mais barato aqui é R$800. Aí ele foi passando, chegou no mais caro, 15.600. Gente, eu nunca imaginei que tivesse um caixão de 15.600. Eu já vou dizer para você, para mim pode ser só o de 800, tá? Para não dar custo. Se pode ser feito um de madeirinha, não tem problema para economizar. Gente, mas a morte é igual. Você pode ter um caixão de 15.600 ou um de 700 pila, 500 pila. Não vai fazer diferença nenhuma. Agora, o que tem dentro de você que vai fazer diferença. Se a vida está em você, a morte não te trava. Se o Espírito de Deus habita em você, você é um vencedor. Você vai dar um salto da morte para a vida. Isto é Páscoa. Não são as condições materiais. Em Mateus capítulo 6, 19, 20 e 21 diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu,
onde as traças de ferrugem não corroem e onde os ladrões não escavam e não roubam. Porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Perceba que o que Deus está dizendo para nós. Aonde está a nossa paixão? Aonde está a nossa paixão? O que nós amamos? É nisso que estão os nossos tesouros. A Bíblia diz: ama o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ame a Deus porque Ele ressuscitou e diz: eu amo o Senhor. Ele foi o único que venceu a morte. Você ama políticos? Você ama um pensador, um filósofo, alguém da filosofia, um sociólogo? Você tem os seus mestres? Lamento, eles não poderão te ajudar a vencer a morte. Jesus, Ele é o Rei dos Reis, porque Ele venceu todos os inimigos. Ele suplantou principados e potestades. E disse ainda mais, João 14, eu vou preparar um lugar para que onde eu estou, vocês estejam também. Ele é o vencedor. Ele é aquele que nós podemos adorá-lo e dizer assim: o meu Redentor vive. Jó disse: o meu Redentor vive, o teu Redentor vive. Talvez você é alguém que foi muito induzido a um esquema filosófico, algum conjunto de ideias. Você tem um esquema de vida com valores, só que Deus não é a tua grande paixão. Toda conversão verdadeira antes tinham vários amores. Quando converte, coloca o Senhor em primeiro lugar. Os outros amores vai botar no seu devido lugar. Mas primeiro vai ser o Senhor, porque Ele é o vencedor. É Ele que te dá todas as coisas boas que você tem. Tua família foi Ele que te deu. Teus filhos foi Ele que Ele te deu. Tua herança, tudo que você tem de bom foi Deus que te deu. Se você vive com amor a Ele, você vai ter grandes vitórias. Porque onde estiver o teu coração, aonde está o teu coração hoje? O que você mais ama? Você é narcisista? Você gosta demais de você? Você se acha o máximo? Daqui a pouco nada disso mais vai ter valor. Já imaginou? Você de repente estar enfermo e não tem remédio no mundo que possa curar. Pessoas ricas querem fazer tratamentos em um outro país para curar de uma enfermidade. E os médicos dizem: não adianta, não tem cura em nenhuma parte do mundo. A maioria das doenças não tem cura. Somente quando Deus determina que vai ter. Em quinto lugar, em 1 Coríntios 15, 33, a ressurreição muda os nossos relacionamentos, para melhor ou para pior. Veja o que diz: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Uma outra versão diz: as más conversações corrompem, estragam os bons relacionamentos. Isto é verdade. Naqueles dias havia penetrado na igreja de Corinto uns pregadores falsos que diziam que não havia ressurreição. E muitos estavam sendo induzidos ao erro, e por isso o apóstolo Paulo escreve essa carta para corrigir, que alguns negavam a ressurreição. Sabe, há muita gente confusa com doutrinas variadas que não tem nenhuma base bíblica, mas geram confusão na vida das pessoas. Contam histórias de vidas imaginárias que tiveram no passado. Gente, é história, é com I, não é com H. São fábulas que foram ingênuas. Pastor, mas eu no passado, homens dizem assim, eu fui Napoleão Bonaparte. Ninguém foi o cachorro do Napoleão, todo mundo foi o Napoleão, a rainha Vitória, não sei quem mais. A Bíblia não é muito clara. Eu respeito aqueles que pensam assim. No passado eu também pensava, eu acreditava nisso e era uma das minhas práticas, o espiritismo no passado. Agora, quando você conhece a Deus e vê que o Senhor Jesus fala de ressurreição, temos uma vida para viver e depois disso vamos descansar com o Pai. É o convite de Jesus, é o convite. Mas naqueles dias tinha gente trazendo conversa fiada, espalhando notícias de que não tinha acontecido a ressurreição. O apóstolo Paulo, é claro, se não tem ressurreição. Contra você tem o mundo, contra mim, contra nós tem o mundo, a carne e o diabo, que vão tentar de todas as maneiras confundir a Bíblia. Talvez você tenha algumas companhias, você se deixe envolver por conversas que não te levarão a crescimento espiritual. Aquela conversa que só gera dúvida e mal-estar não procede de Deus. Você precisa selecionar as suas companhias.
Quantos relacionamentos foram quebrados por causa das más conversações? Pessoas que eram amigas, mas se envolveram em conversas tolas, confusões, fofocas, maledicências, crises da Bíblia. A ressurreição também faz com que a gente se torne mais seletivo. Quero perder meu tempo tendo que convencer alguém de que ela está errada. Apenas ame. Jesus não bateu boca com ninguém, não discutiu. Ele dava o seu testemunho. Muitos creram, outros não creram. Viraram as costas, deixaram Jesus falando sozinho. Mas você não vê na Bíblia Jesus batendo boca com ninguém, nem impondo a força. Ele amou as pessoas até o fim. Mas você também tem que ser mais seletivo. Não fique brigando, nem fique ouvindo conversas, fábulas. Em dias de tantas crendices, tem tantas religiões espalhadas pelo mundo, ensinando tantas coisas. Só na Índia, mais de 300 milhões de deuses. Quase tudo lá é Deus. Ame a palavra de Deus. Creia na ressurreição, diga: o meu Redentor venceu a morte. E quando chegarem os meus dias, eu estou plenamente em paz de que eu vou descansar junto ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Nós temos a palavra de Deus e cremos no que a palavra de Deus diz. Nada nos poderá tirar o gosto da alegria. A Páscoa nos traz luz sobre o presente, nos traz luz sobre o futuro. A Páscoa ilumina e diz assim: não temas, eu estou com vocês, eu venci o mundo, eu vou preparar um lugar para onde para vocês estarem comigo. Não temam. É na presença de Jesus diariamente que nós vamos renovar a nossa fé e ajudar pessoas. Nós não temos medo de nada, não temos medo da pandemia, da epidemia, não temos, porque nada poderá chegar em nós sem que antes aconteça a permissão de Deus. Quando Satanás quis atacar Jó, ele teve que ir lá no trono de Deus pedir permissão. Eu posso? E Deus disse: pode, mas até aqui. Deus não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Creia, tudo está no governo de Deus. Satanás, você é filha do Senhor? Não temas. Você é filho de Deus? Não temas. Satanás não pode vir sobre você, não pode tocar em você. Você tem um Senhor e um Salvador que vivo está e que te ama e diz assim: não toca nele. Ele é minha filha, ele é meu filho. Eu estava lembrando com o pastor Samuel que eu fui pregar quando ele era pastor em Santo Antônio da Patrulha. E ele tinha recém-inaugurado um novo lugar de reunião e estava lotadinho, cabia ali umas 100 pessoas. E quando ele me chamou para pregar, eu abri a minha Bíblia e uma senhora, não tinha dito nada, nem orado nada, se levantou e disse: eu te odeio, olhando para mim, e eu vou te matar agora. E ela, uma mulher grande, começou a correr na direção, o corredor não era muito grande. Eu disse: Senhor Jesus, socorro, aquela mulher grande. E ela veio correndo. Quando ela chegou perto do púlpito, ela caiu e ficou batendo e se gritando. Aí não tinha ministério de libertação, a igreja era nova, a pastora Karina, que era franzininha, e não tinha obreiro, ninguém para levantar. Ela estava horrivelmente endemoniada, eu nunca lhe tinha visto na vida, mas o que havia nela não gostava do que havia em mim. Luz e trevas não combinam. Irmãos, eu preguei, eles levaram ela para um banheiro, era o único lugar que tinha, era um lugar pequeno, e durante toda a pregação eu ouvi os gritos e os berros. Foi uma pregação com um fundo musical horrível. No final, a irmã, a pastora Karina, conseguiram expulsar os demônios, trouxeram aquela mulher, aceitou Jesus. Eu orei com ela, nos abraçamos no final. Sempre que houver luz em você, Satanás vai tentar apagar a tua luz. Há luz em você. Saiba de que maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Sempre vai ter vitória. Pode ter umas noites de choro, pode ter uns tempos assim que a gente está com o coração apertado. Nós somos humanos e somos frágeis. Pode chorar, mas tem alegria. No primeiro dia da semana, domingo, veio alegria. Jesus enxugou os olhos daquelas mulheres que estavam ali. Maria Madalena foi a primeira a chegar. Por quê? Porque ela tinha sido liberta de uma legião de demônios. Ela era muito grata a Jesus. E ela estava lá porque ela queria honrar a Deus.
Você que Jesus já fez tanto na sua vida, diga assim: eu sei que o meu Redentor vive. Páscoa é: eu sei que o meu Redentor vive e as trevas não me vencerão. Queria te convidar a orar a Deus. Pai, no nome de Jesus, em cada casa, aumenta a fé nesses dias. Senhor, em cada lar, Deus, ajuda-nos a ter os pés na terra, mas os olhos no céu. A tua palavra diz: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Pai, gera em nós até saudade do céu, para que a gente possa dizer: quando eu terminar a minha jornada, eu sei para onde eu estarei indo. O meu Pai que me amou, que entregou o seu Filho único naquela cruz, eu recebi o sacrifício remidor de Jesus. Eu vou descansar dos trabalhos, das lutas, das batalhas, junto ao trono da glória. Porque a palavra do Senhor diz, e eu creio que a palavra é palavra do Pai para mim. Senhor, esses dias de Páscoa, tá, que nós celebremos a vida em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que esse domingo de Páscoa seja domingo de você celebrar a vida, a vitória, em nome de Jesus. Amém.
obrigada pela tua morte na cruz, pela tua entrega, por teu imenso amor por nós, Jesus. Muito obrigada, nós te amamos, nós te adoramos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Glória seja dada a ti, Jesus. Nós te amamos. Nós cremos que o entregar dos nossos dízimos e ofertas é um ato de amor, obediência e adoração a Deus. Ao entregarmos nossos dízimos, honramos e colocamos Deus em primeiro lugar. Já a oferta é uma oportunidade voluntária de investirmos o nosso tesouro em algo eterno.